Ok, bem-vindos aos colegas, então. Quem está chegando agora. O tema de hoje é terminar a parte de posse, parte 2, né, que são as formas de aquisição e as formas de perda. Falta a gente dar uma olhada na perda da posse para a gente começar os efeitos da posse, tá? A perda é muito simples. Então, todas as formas de aquisição são, por outro lado, também formas de perda, porque de um lado um adquire, mas quando um adquire a posse, o outro lado perde, tá? Então, todas as formas de aquisição são também formas de perda. Posso perder por constituto possessório, sem problema, se eu estiver naquele outro lado, né? No outro lado da relação jurídica. Posso perder na tradição real, porque eu passo a coisa para alguém e, portanto, este alguém adquire posse, mas eu perco a posse daquilo que eu repassei para o outro na tradição real, né? Entrega efetiva da coisa, tá? Além das formas de aquisição, que também são consideradas formas de perda de posse, o Código Civil, ele traz só esses dois artigos que vocês têm na tela, especificamente sobre posse, tá? E eles são bem simples, vocês vão ver que a gente já conversou sobre eles, ó. 1223, perde-se a posse. Só um pouquinho que tem gente entrando. Aí. 1223, perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem ao qual se refere o artigo 1196. O que é o 1196? Considera-se possuidor todo aquele que exerce, de fato, um dos elementos da propriedade. Direito de usar, gozar ou fruir, dispor e reaver. Então, a partir do momento que eu tenho o exercício de um ou mais desses quatro elementos, a partir do momento em que eu perco estes elementos, eu deixo de ser possuidor, né? Então, em que dia, mês e ano eu perco o meu estado de posse? Quando o advogado conseguir provar no processo em que ele não exerce mais o direito de uso, gozo ou fruição. Se eu considero, se é possível considerar possuidor aquele que exerce os elementos da propriedade, ele deixa de ser possuidor quando cessa os seus elementos da propriedade. Aí, assim, ó, embora contra a vontade do possuidor, tá? Embora contra a vontade do possuidor, certo? E o 1224 vem nesta mesma lógica. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa ou tentando recuperá-la é violentamente repelido. Então, o que acontece aqui, ó? É o que eu falei, né? Para quem sofreu este esbulho, para quem não presenciou... O que é esbulho? Nós vamos ver nós vamos ver, acho que na semana que vem, tá? Porque nós vamos começar com outro efeito da posse. O que seria o esbulho? Esbulho é uma forma de perturbação de posse. É quando alguém de fora vem e prejudica o meu uso manso e pacífico, né? Prejudica o meu uso da coisa, tá? Faz com que eu perca a posse daquilo. Então, o que acontece no esbulho? Quando ele diz ali, ó, para quem não presenciou o esbulho, eu tenho um imóvel, aí vem alguém e pratica uma ocupação irregular. Vocês sabem que agora a gente não pode mais falar de invasor, nem grupo de invasores, nem movimento de invasores. Agora são pessoas que praticam ocupação irregular, tá? A gente não tem mais invasão. É ocupação irregular por movimentos sociais, tá? Então, vamos lá. A gente tem pessoas que entram no que é seu e ocupam de forma irregular aquilo que é seu e você não estava no local. Então, você não presenciou a retirada da tua posse, não presenciou o esbulho, mas você soube dele, tá? Quando você tem notícia que você foi prejudicado na sua posse, que alguém tomou aquilo que é seu, você se abstém de retornar a coisa. Então, você diz assim, não, agora é com a polícia, agora é com a justiça, né? Você não vai no local. Você simplesmente lava as mãos e diz que o sistema judiciário resolva, né? Então, quando você deixa de buscar, deixa de ir em loco, ver o que está acontecendo, você perdeu a posse daquilo. E aí a gente vai vendo os efeitos da posse, né? As ações possessórias possíveis para você tentar retornar a coisa.
ou você vai no local para tentar recuperar, mas é violentamente repelido. Quer dizer, você é expulso de lá de novo, né? Violentamente. Então, mediante o uso de violência, eles te tocam para fora daquilo que é teu. Então, quando você tentou recuperar e foi violentamente afastado daquilo que é seu, ou situação em que você nem sequer vai atrás, talvez por receio, né? E vai buscar meios alternativos, que não seja ir ao local expulsar quem tomou o que é seu. Então, neste momento, neste exato dia, mês e ano, se considera a posse perdida, tá? São só esses 2 artigos que a gente tem. A perda da posse, portanto, ela vai se dar de forma voluntária. Voluntária por quê, né? Porque a pessoa toma a iniciativa de ela não querer a posse. Então, formas voluntárias, ó, abandono. Eu abandono. Tradição, né? O que eu falei, todas as formas de aquisição são formas de perda. Então, se eu realizo a tradição real, eu entrego a coisa para alguém, alguém está adquirindo posse, eu estou perdendo posse. Ou a destruição da própria coisa, né? A coisa não mais existir, tá? Deixa eu ver. Aquela máxima do direito, né? Perecendo o objeto, perece o direito. Se o direito que eu tinha sobre o objeto, né? Quer dizer, se o objeto sobre o qual eu tinha o direito não existe mais, eu não tenho mais o direito sobre ele. Né? Então, perecendo o objeto, perece o direito. Então, no momento em que teu carro sofre um acidente de trânsito e explode, né? Perdeu o objeto. Perdendo o objeto, perece o direito de propriedade que você tinha sobre ele, perece o direito de posse que você tinha sobre ele. Então, a destruição da própria coisa voluntariamente te faz levar à perda da posse. Para que a gente considere perda voluntária, o possuidor, né, a pessoa, não pode mais estar no contato da coisa, portanto, não pode mais ter o corpus, e também não tem mais a intenção de ser possuidor ou de ser dono daquilo, ele não tem mais animus domini, ele não tem mais a intenção de exercer o domínio sobre a coisa, tá? Por exemplo, abandono. Eu pego um determinado objeto e coloco da calçada para fora de casa, quem quiser que leve, eu abandonei. Eu não tenho mais, não estou mais no controle do corpus e não tenho mais a intenção de continuar dono ou possuidor daquilo. Isto é abandono. É diferente de perder a coisa, ó. É diferente de outro furtá-la de mim, tá? Apreensão por outrem, certo? Nestes casos de perda de posse involuntária, eu estou sem o corpus, mas ainda tenho ânimos. Eu só vou perder efetivamente a posse, mesmo estando sem o corpus, enquanto eu estou buscando e procurando a coisa, tá? Que é a situação do slide anterior, ó. Se abstém de retornar a coisa ou tenta recuperar é violentamente repelido, tá? A partir do momento em que eu não busco mais o ânimos da coisa. Situações de perda de posse involuntária, que não depende da manifestação de vontade do possuidor. A desapropriação, né? O ato administrativo, tá? A desapropriação é maior sobre a vontade de qualquer um, porque é um interesse coletivo, tá? Então, a desapropriação automaticamente tu perde o corpus. A morte do possuidor, né? O possuidor faleceu, ele não tem mais como exercer posse sobre aquilo. Isso vai ser repassado aos seus herdeiros. A apreensão por outrem, né? A tomada do teu objeto por outra pessoa. A própria perda do objeto sem você conseguir resgatá-lo e você abandonar as buscas, né? Você deixar de lado as buscas. E o perecimento da coisa, tá? Perecimento da coisa. Destruição é diferente de perecimento. Destruição é perda total do objeto. Destruição, a coisa definitivamente não existe mais. Perecimento é a perda parcial da coisa para os fins a que ela se destinava. Certo? Para os fins a que ela se destinava. Então, o perecimento ele pode ser econômico, pode ser um perecimento da utilidade da coisa, né? Por exemplo, você tem um celular, ele não tem, estragou, né? As câmeras
frontal, traseira, né, posterior, sei lá o nome daquilo, tá? As câmeras não funcionam mais. Então, você tem uma perda da posse de toda a utilidade da coisa, tá? Ela perece parcialmente. Ela continua podendo ser utilizada, mas não com todo o potencial que ela tinha. Então, você tem um prejuízo no corpus e um prejuízo da função social do objeto, tá? Então, essa é a ideia de perda da posse. Tranquilinho? Perda é isso.